Você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim ninguém te notava na roda de amigos, no trabalho e no digital? Já postou, seguiu dicas, mas sentia que sua comunicação não conectava com ninguém? Talvez o problema não seja o que você fala ou vende, talvez seja quem você está tentando ser e não é. Prazer, eu sou Cíntia Prazeres e aqui no canal A Sócia Digital eu ensino a se posicionar com verdade e alma. E hoje eu vou te mostrar um passo que vem antes da sua comunicação, do seu nicho e da câmera, do seu post ou do seu produto. O passo que mudou tudo para mim, descobrir o meu arquétipo. Mas o que é arquétipo e por que é tão importante e passa tão despercebido aos olhos dos outros? Arquétipo é como a alma da sua personalidade e da sua marca. É a energia que chega antes da sua fala. Sabe quando uma pessoa entra numa sala e você sente que ela é acolhedora, sensual, engraçada, rude, poderosa? Você não ouviu nada dela ainda, mas sentiu. Isso é o arquétipo em ação. É a linguagem invisível da sua presença na vida amorosa, no pessoal, no profissional, no digital principalmente. Isso vale ouro. No começo da minha carreira, por exemplo, em vendas, eu tentava ser divertida, depois mais séria, depois super didática, nada encaixava, tudo parecia forçado. Foi quando eu conheci o conceito dos arquétipos e entendi. Não adiantava tentar me encaixar no marketing de outras pessoas. Eu precisava entender quem eu era, na minha essência, para depois entender quem era a pessoa na qual eu estava me comunicando. Então, arquétipos são modelos universais de comportamento que vivem no nosso inconsciente coletivo. Esse conceito foi estudado por Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história. O arquétipo é um perfume. Você sente antes mesmo de ver. Na vida, no digital, é o que a sua energia comunica antes da fala, da legenda, da copy bem elaborada, da música. Ele influencia tudo. Sua imagem, sua voz, suas cores, sua maneira de vender, até quem você atrai na vida amorosa, na amizade e nos negócios. Vou te mostrar alguns exemplos de marca. Apple, arquétipo criador, inovação, originalidade. Tênis Nike, arquétipo, o herói, superação, performance. Disney, inocente, magia, pureza, fantasia. A Harley Davidson, arquétipo fora da lei, liberdade, rebeldia, identidade. L'Oréal, arquétipo governante ou soberana, luxo, poder, status. Marca Dove, arquétipo cuidadora, acolhimento, autenticidade. Conseguiu identificar? No cinema, a Elsa de Frozen, inocente, mas sábia. Miranda Priestley, O Diabo Veste Prada, soberana. Mulher Maravilha, herói, mas cuidadora. Vamos que eu vou te explicar agora cada um dos 12 arquétipos. Arquétipo da cuidadora. Esse arquétipo, ele acolhe, protege, serve, atua com empatia, generosidade, segurança. Ideal para nichos de educação infantil, maternidade, saúde, serviços sociais e assistência. Exemplo, a Nath de Finanças, como terapeutas, mães. Arquétipo da criadora. Valoriza a estética, inovação e autenticidade. Atua em nichos de design, moda, arquitetura, artes e conteúdo visual. Exemplo, artistas, estilistas, influenciadores visuais. Eu vou falando e você vai se conectando com esses personagens. Arquétipo da soberana. Inspira autoridade, liderança, sofisticação, atua em nichos de luxo, mentorias, prêmio, política, beleza de alto padrão. Exemplos, marcas de cosméticos, coach de alta performance. Arquétipo do inocente, representa pureza, esperança e simplicidade. Atua em nichos espirituais, autocuidado, bem-estar e o universo infantil. Exemplos de marca de autocura, espiritualidade. Arquétipo da exploradora,
valoriza liberdade, descoberta e autenticidade. Atua em nichos de viagens, desenvolvimento pessoal, minimalismo e mudança de vida, como, por exemplo, mochileiros, nômades digitais. Arquétipo da sábia. Ensina com profundidade, racionalidade e experiência. Ideal para professores, analistas, mentores de carreira, escritores. Transmite segurança com embasamento. Arquétipo fora da lei, arquétipo rebelde. Quebra de regras. Contesta o sistema e inspira revolução. Atua como marcas provocativas, startups, conteúdo anti-óbvio. Exemplo, Harley Davidson, personalidade underground. Arquétipo do mago. Transforma realidades com sensibilidade e mistério. Atua com espiritualidade, manifestação, reprogramação mental. Exemplos, terapeutas holísticos, canalizadoras, facilitadoras de empresas. Arquétipo do herói. Supera desafios com foco, força e disciplina. Atua com nichos de fitness, mentalidade, coach motivacional. Exemplo, atletas, ex-obesos, transformadores de vida. Arquétipo do amante. Inspira conexão, beleza, desejo, atua com marcas de autoestima, sedução, elegância, autocuidado. Exemplo, Victoria's Secret, influenciadoras femininas. Meu arquétipo, por exemplo. Arquétipo bobo da corte. Usa humor para conectar pessoas. Quebra tensão, aproxima, ideal para criadores de conteúdo, influenciadores, nichos de diversão e comédia, companheirismo, amigo fiel. Arquétipo cara comum, lealdade, suporte, senso de grupo, atua com comunidades, assessoria, suporte, organização horizontal, exemplo, DIP, marca de irmandade. Trabalhar com arquétipo é entender que a sua personalidade marca tem alma. O importante é entender qual energia você representa. Você não é só repetir fórmulas do Instagram e de tutoriais de YouTube para comunicar-se melhor. Agora que você conheceu os principais arquétipos, vou te mostrar como isso muda tudo na prática. Na vida, na legenda, até o tipo de cliente que você atrai. Quando eu entendi que o meu arquétipo era da amante, predominantemente secundários, governante mago, tudo fluiu. A princípio eu não gostei, pois o preconceito e a ignorância falou mais alto. Pensei mal sobre esses arquétipos. Então fui lá eu para mais uma imersão de aprendizado. E entendi que a minha imagem, minha voz, presença nos lugares onde eu vou, no vídeo, estilo de escrita, tudo se encaixou com a minha personalidade e estilo. A comunicação assertiva e a autoconfiança veio não porque eu já estava perfeita entendendo tudo, mas porque eu estava alinhando meus arquétipos com quem eu sou. A amante me conecta com a beleza, com a paixão, com a sensibilidade, com o desejo de criar algo que toque profundamente as pessoas. A governante me dá a presença, a clareza, a postura de quem lidera com visão. E o mago? O mago me lembra que existe transformação em cada palavra dita, com intenção e que posso transformar pessoas positivamente. E essa tríade que sustentou a minha carreira e destaque em vendas como uma das melhores gerentes de equipes do Brasil, sendo reconhecida com prêmios a nível nacional, assim como o meu posicionamento hoje. Eu convido para um novo nível de consciência agora no digital. É como trocar uma roupa de loja que pinica e não é confortável por uma que veste se tivesse sido feita sob medida na costureira. Você se sente em casa, na sua própria essência e marca. Vou te contar um caso que aconteceu comigo há pouco para facilitar o seu entendimento. Outro dia, eu estava assistindo uma live de pré-lançamento de uma amiga que estudou comigo no marketing digital. Já nos conhecíamos há muitos anos e eu acompanhei cada etapa do processo dela. Sempre participava de tudo, inclusive dessa importante live. Comentei, repostei, incentivei de coração aberto. E depois, com carinho e muito respeito, mandei uma mensagem parabenizando e pedindo permissão para sugerir algo. E ela topou, porque somos amigas de longa data.
E ela disse: claro, te considero muito, pode falar. Então eu sugeri algo simples, mais profundo, reposicionar a imagem dela com base no arquétipo, porque apesar do conteúdo dela ser maravilhoso, a comunicação verbal e não verbal estavam desalinhadas. A voz dela é suave, o tom da fala é mais doce, o tema se tratava de algo sensível, espiritual, mas ela estava vestida de preto, uma presença visual que gritava muita autoridade, mas não era a dela. E aqui vai um dado importante, para não dizer que eu estou falando besteira. Segundo o pesquisador Albert Mehrabian, 93% da comunicação é não verbal e 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal, como você se movimenta, sua expressão facial, sua postura. As palavras contam só 7%. E aí entra a pergunta estratégica. Será que a forma como você oferece, será que a forma como você aparece está dizendo o oposto do que você quer comunicar? Bom, ela me respondeu com sinceridade: amiga, meu mentor não fala sobre isso. Ele mandou eu usar preto, então não quero me preocupar com essas coisas de arquétipo. Porque ela tem a fala doce, baixa, mansa. Eu entendi. Nem todo mundo está pronto para esse tipo de alinhamento, mas você que está aqui talvez esteja. É por isso que hoje eu falo de arquétipo com tanta paixão, porque o arquétipo não é sobre estética, é sobre coerência, é sobre comunicar quem você é antes mesmo de você abrir a boca. Então, como eu sugeriria o arquétipo dela? Com base no que eu observei, tom de voz, temas, gestos, energia, um arquétipo soberana, mas inocente, com profundidade, fosse mais alinhado. A soberana traz autoridade com doçura e presença firme, enquanto a inocente comunica verdade, sensibilidade e pureza. E juntas, essa energia gera um respeito, empatia e confiança. Ela ouviu com carinho, mas não aplicou. E não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, de eu tentar ajudar e não ser ouvida. Na verdade, todas as vezes que eu ofereci ajuda a alguém, sem que tivessem me solicitado, a história se repetiu. Foi aí que eu entendi, há pouco tempo, uma das lições mais valiosas da minha vida empreendedora, que a gente está sempre aprendendo. A ajuda só é bem recebida quando o outro está pronto para receber, está à procura de subir de nível. E muitas vezes, o que é gratuito é automaticamente desvalorizado por quem ainda não tem consciência do valor. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com o estágio de consciência da outra pessoa. O que eu levei anos estudando, testando, praticando, não pode ser entregue a quem ainda nem reconheceu que precisa daquilo. O que eu ofereço com amor só faz sentido quando há abertura e compromisso do outro lado. E o mais importante, a minha energia, meu tempo e meu conhecimento são valiosos demais para serem entregues ao acaso. Hoje eu entendo que eu não ofereço mais nada sem uma pergunta feita com os olhos brilhando de vontade de mudar, de aprender. Agora, quando eu explico ou ensino, é para quem se inscreveu no canal, para aquele alguém como você que teve a curiosidade de aprender, saber sobre o tema, e não é por acaso que você está aqui, a minha energia conectou com a sua, para quem se prometeu e está pronta para valorizar. Porque existe troca, existe transformação, e eu só estou aqui por você que está assistindo esse canal. E agora, para fecharmos com chave de ouro esse vídeo, sabe o que é mais lindo? É que cada arquétipo tem uma linguagem, um visual, um tipo de produto, uma promessa. Tem gente que só de ajustar triplica o alcance das vendas, porque o que faltava não era estratégia, era identidade. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite especial para te fazer. Em breve, estarei lançando um teste profissional que vai te ajudar a descobrir o seu arquétipo predominante e 2 secundários, com suas luzes e sombra,
pessoal e de marca. Com ele, você vai entender qual é a sua presença natural ou da sua marca, como se comunicar com autenticidade, como se posicionar com mais força. Esse teste foi feito com base em ferramentas de brand, PNL e análise comportamental. Não é um quiz de revista, não é um comente aqui que eu te mando um teste. É um agente configurado por mim, com base em estudo científico, com minhas vivências, na comunicação pessoal e corporativa. É o primeiro passo para se conhecer de verdade. Assim que estiver pronto, eu colocarei aqui nos comentários e fixarei o link do teste. Aqui no canal, a Sócia Digital, você não vai aprender só a vender, você vai aprender a se posicionar com verdade e ter a sua comunicação matadora. Comenta aqui embaixo, quero descobrir o meu arquétipo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda está perdido na própria identidade, na própria marca. Porque o primeiro passo não é criar conteúdo, é se reconhecer, para depois reconhecer o seu interlocutor, o seu seguidor. E agora, você tem uma sócia, parceira para isso. Até o próximo vídeo, que estará recheado de transformações. Beijos!